Notícias às 11, bom dia. E hoje o nosso convidado da revista de imprensa comentada é o presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, sociedade esta que comemora 62 anos de existência. Bom dia, Mário Lopes. Antes de irmos aos títulos que destacou da imprensa, quero perguntar-lhe, quero saber qual a finalidade desta sociedade. Muito bom dia. Antes de mais, os meus agradecimentos por este convite à Sociedade Portuguesa de Cardiologia para podermos comemorar os seus 62 anos. Já é uma idade, enfim, muito interessante. Respeitável. Não, respeitável, adulta. A sociedade foi, de facto, criada em 1949 e é interessante que os seus dois principais objetivos eram, e continuam a ser, estimular o estudo e investigação de problemas científicos relacionados com as doenças cardiovasculares, o primeiro, e o segundo, estudar os aspectos sociais das cardiopatias e a prevenção, assistência e apoio aos doentes cardíacos. E vale a pena aqui referir a nossa dualidade de atuações. Por um lado, estamos muito vocacionados para os profissionais, cardiologistas, outros médicos e outros profissionais da equipe de saúde e, por outro lado, para o público em geral e, em particular, para os doentes cardíacos. É interessante como há 62 anos já havia esta percepção da importância do apoio aos doentes, nomeadamente quando eles necessitam desse apoio. Por isso, nós continuamos a desenvolver uma extensa atividade com múltiplas, temos 2 associações, 13 grupos de estudo, 3 núcleos que envolvem não só médicos como outros profissionais, enfermeiros, técnicos de cardiopulmologia, nutricionistas. Realizamos o maior congresso português de medicina, que é o nosso Congresso Português de Cardiologia, com mais de 2.000 participantes, e temos de facto esta visão muito abrangente que os nossos fundadores já nos indicaram de não só participar na formação e investigação da área científica da medicina cardiovascular, como no apoio aos doentes. Mário Lopes, agora sim mergulhemos nos jornais. Naturalmente que a morte de Diogo Vasconcelos está em destaque nesta imprensa de hoje. Morreu um dos incentivadores do plano tecnológico. Acha que um homem genial, um homem visionário? Acho que sim, temos provas disso, mas a razão por que escolhi esta notícia não foi só de facto o seu papel que está bem demonstrado e aquilo que podíamos esperar dele quando ele interrompe a sua vida aos 43 anos, mas um bocadinho abordar este problema terrível da morte súbita e inesperada, que é um aspecto que tem sempre grande visibilidade na comunicação social. Por vezes é abordada de uma forma que eu direi um bocadinho incompleta, porque nós nunca estamos preparados para quando alguém, infelizmente esta semana não foi só o Diogo Vasconcelos que partiu a deputada Maria José Nogueira Pinto, entre outros. Por conseguinte, para além do luto coletivo e individual que nós temos que fazer, é importante compreender que estes casos são raros. Quer dizer, a minha mensagem aqui, como cardiologista, é exatamente dizer, eles aparecem na comunicação social porque são pessoas com grande visibilidade mediática, para nós termos a noção de que de facto não é uma situação que vai acontecer a nós ou aos nossos próximos de uma maneira muito presente. Isto é um bocadinho, costumo dar exemplo dos tornados ou das tempestades. Nós sabemos que existem, nunca sabemos quando é que elas aparecem, nem onde. Isto é um bocadinho o que acontece com este facto e é por essa razão que eu trouxe à baila menos a figura e aquilo que fez. Como sabem, o presidente Cavaco Silva disse que era um homem genial, mas mais este facto, tendo em conta que eu penso que eu, como cardiologista, poderei aqui ter este papel complementar. Fica esse esclarecimento que foi pouco abordado até. Vamos agora a outro destaque que está no Diário de Notícias. Está até na primeira página: várias farmácias sem remédios e sem dinheiro para os comprar. Ao que chegamos. Esta notícia não é também para analisar a problemática, enfim, da atividade das farmácias, porque haverá outras pessoas para o fazer, mas é para referir um aspecto que para nós médicos é muito importante, que é exatamente a condição económica dos doentes. Não é só as farmácias que não têm dinheiro para pagar os medicamentos. Muitas vezes os doentes têm dificuldade. E aqui a minha mensagem seria, não temos vergonha, ou pelo menos não considerarmos que devemos esconder este facto, e os doentes que de facto tenham dificuldades em adquirir os seus medicamentos devem falar com o seu médico,
Porque não só há medicamentos mais económicos que é possível aceder e que são tão eficazes como outros mais caros, como há depois outros métodos, outros sistemas, como por exemplo o assistente social. Nos nossos hospitais, quando nós vemos algum doente com dificuldades em adquirir medicamentos, pedimos essa ajuda. Por isso é importante os doentes perceberem que isto tem que ser objetivado e não serem eles e o farmacêutico a escolher os medicamentos que vão adquirir numa lista. Deve ser o médico que está disponível para, com o doente, poder fazer esta escolha. Doutor, folheamos agora o Expresso. Avançamos até à página 26. O título é Estes doentes que nos governam. Diz-me o que tomas, dir-te-ei como governas. Portanto, quantos líderes políticos sofrerão de certas enfermidades graves e que escondem da opinião pública? Aqui a pergunta que se faz é, pode a saúde frágil de um dirigente máximo originar uma guerra ou arruinar um país? Qual é a sua opinião? Bom, o articulista desenvolve este tema. Eu não sou politólogo, nem sou especialista na área, não posso, como digo, comentar este aspecto, mas posso comentar outro, que era esse também o que estou interessado. E lá por nós sermos doentes não significa que não possamos ter grandes responsabilidades. E por isso não ter a noção de que lá porque eu tenho uma doença significativa, eu tenho que alterar radicalmente a minha vida. E mais, toda a nossa atuação atual, nomeadamente na área das doenças cardiovasculares, é exatamente conseguir que os doentes continuem adaptando-se à sua doença. Eu direi, apesar de não ser a minha especialidade, que as situações em que a doença dos líderes acarretaram qualquer consequência muito nefasta, eu direi que se aconteceu é exceção. Quer dizer, eu não estou preocupado, apesar de haverem sociedades como os Estados Unidos em que eles são muito inquisitivos para saber o que é que os seus líderes fazem ou têm. Ainda é muito cedo para pensar em almoço, mas de qualquer forma podemos abrir o apetite já aos nossos espectadores. Abrimos o i e viajemos com eles por uma food trip. Era uma vez na América. Doutor, por que escolheu esta notícia? Eu escolhi esta notícia que aparece... Eu leio sempre o I, acho um jornal diferente e muito interessante, e tem este suplemento em que retiram muitas notícias até do New York Times e de outros jornais norte-americanos. E é interessante que este artigo, que é uma viagem à forma de especial dos norte-americanos se alimentarem, leva-me a mim também não tanto a comentar estas literalmente, mas os efeitos para o coração. Chamar a atenção que é nos Estados Unidos que existe o chamado junk food. E, por conseguinte, eles gostam e usam, apesar de nós médicos tentarmos evitar que a gente utilize, podemos utilizar, mas excepcionalmente. É importante aqui perceber, o que faz mal é se nós comemos, de facto, alimentos não apropriados todos os dias. A pessoa, uma vez por semana, ter esse tipo de alimentação não tem inconveniente. E aqui é só para dizer que, lá por ser junk food, não é propriamente muito negativo. Por isso eu direi que a designação que nos puseram a nós, país e algumas nossas instituições, sermos junk, acho que deve ser levada com muita ligeireza e considerar que não é razão para estarmos deprimidos ou tristes. Antes, pelo contrário, termos estilos de vida saudáveis para termos uma longa e feliz vida, que é o que nós desejamos. Terminou exatamente com esta referência à guerra aberta, como disse, foi de facto pertinente. Dr. Mário Lopes, agradeço a sua presença neste Jornal das 11. Recordo que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia comemora este ano o seu 62º aniversário. Muitos parabéns. Muito obrigado. Bom dia.